Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tei, sejam bem-vindos a mais um For Books Mania. Hoje nós vamos falar sobre o Antiquário do Rodrigo Marcon, enfim, não sei falar o sobrenome dele, mas é isso. E vamos lá para a resenha deste livro. Em O Antiquário, a gente vai conhecer até então um personagem masculino que é anônimo. Sim, a gente não vai saber em toda a narrativa o nome dele. Porém, a gente sabe que ele foi preso devido a algumas coisas que ele acabou comprando e que estavam em seu antiquário. Porém, a gente não sabe exatamente o porquê disso, já que ele mesmo se pergunta do porquê ele foi preso, já que não era nada ilegal fazer a compra desse tipo de item, já que era algo mais colecionável, vamos dizer assim. No entanto, ele foi preso por conta disso, principalmente porque algumas dessas armas que ele vai postar tem algo muito específico que era de uma pessoa e esta pessoa não poderia ter vendido, mas tudo bem, vamos relevar isso. Ele foi preso. Aí então a gente vai ser apresentado pós a prisão deste personagem. Ele se encontra com duas outras personagens, uma que acabou de terminar seu casamento e a outra que, enfim, ele já vem tendo algum caso e que é uma riquinha muito famosinha assim, né? Considerável. Uma é a Helena, que é a casada, no caso, ex-casada, e a outra é a Liana. Ele leva esses dois relacionamentos bem abertamente e aparentemente ninguém tem nenhum sentimento tão quente assim para isso. Então, ele vai levando esses dois relacionamentos com essas duas mulheres. No entanto, assim que ele sai, todas elas vêm cobrar ele de atenção. Lógico. Ele, aparentemente, antigamente preferia mais a Liana, só que ele acaba meio que deixando ela um pouco de lado e fica um pouco mais com a Helena. É então que temos aí um problema relacionado a romance. Porém, este livro também vai ter mais uma personagem super importante, que é uma das amigas dele que vai cuidar deste antiquário enquanto ele estava preso, né? Que é a Amapola. A Amapola, ela tem, assim, eu acho que a idade dele, mais ou menos, e ela é uma pessoa muito boazinha. Logicamente, ela vive um relacionamento muito tóxico com um rapaz bodybuilder, mas até então ela não tem motivos para sair. No entanto, ela gosta também de mulheres e ela tá tendo aí um affair com uma outra menina. Bem, apresentei para vocês os personagens de uma maneira geral. Agora vamos para o ponto ápice desse livro. O que vai acontecer durante essa narrativa? Aparentemente, o pai desse nosso personagem, ele possui alguns mistérios, ou seja, o ex-dono daquele antiquário que agora se encontra debilitado e sendo cuidado por algumas pessoas, né, uma casa de cuidados, ele tem alguns mistérios a serem resolvidos. O filho dele vai passar um dia com ele e descobre ali uma foto um tanto quanto estranha. E nesta foto, aparentemente, existem alguns problemas. É então que a gente vai conhecer Eleanor, que é um dos personagens que vai atrás do nosso personagem principal, já que o objetivo dele é tirar, enfim, algumas palavras desse nosso personagem, achando que ele sabe o que o pai dele estava tramando, aprontando antes de ficar do jeito que ele ficou. No entanto, a gente vai ter aí um negócio assim um pouco macabro. Aparentemente, esse livro vai contar um pouco de história, realmente história, falando do povo judeu, do nazismo em si, e a gente vai entrar num looping aí em que uma arma vale muito mais, essa arma vale extremamente muito mais, e enfim, parece que o pai desse rapaz pegou, no entanto, tem toda uma história por trás disso. Essa história é que esse Eleanor quer saber e também quer mostrar tudo o que aconteceu e aparentemente existem refugiados ali naquela região. Ou seja, existem pessoas que participaram ativamente dessa catástrofe que foi essa luta, né, do nazismo contra os judeus, e a gente vai ter assim coisas bem tensas. Então, esse Eleanor, aparentemente uma pessoa tranquila, super na dele, vai entrar em contato com o nosso personagem e meio que vai dar um ultimato para ele: você vai me ajudar
Enfim, você pode ficar com a arma que eles tinham, que é uma arma super valiosa, na casa dos milhões, mas você tem que me ajudar a achar essas pessoas para daí derrubar todo esse, enfim, esse caos que aconteceu há muitos anos atrás. Ali estamos falando de uma época, enfim, lá para antigamente que aconteceu isso foi em 1943, mais ou menos, que é quando foi aquela foto foi tirada, a foto que ele achou, e também as outras coisas. No entanto, a gente está um tempo à frente em Santa Catarina, exatamente, no sul. Aí a gente vai ter essa vai e volta, porém a gente vai ter essa questão de como ele foi presidiário, ele não pode estar em total liberdade. Sim, ele teve algumas condições que foi imposta durante a soltura dele e ele precisava respeitar essas condições. Então, tipo assim, literalmente ele tinha que fazer para, enfim, conseguir fazer tudo que ele precisava fazer e ainda assim conseguir ter um respiro. Porque o antiquário não ia bem e aparentemente talvez não sobrevivesse mais um tempo, já que ele não possuía muitos bens mais valiosos para vender no antiquário, nem nada que pudesse trazer financeiramente um respiro para aquele ambiente. Ou seja, ele tinha que buscar algo que valesse realmente a pena. Então a gente vai estar nesse mistério envolvendo essa questão histórica e também vamos ter um mistério em relação a outros personagens. Sim, a gente vai estar aí durante toda a trajetória vendo fatos históricos e muito mais. Então, eu particularmente gostei muito dessa narrativa porque ela nos leva para conceitos que a gente já bateu em história mesmo, história real e tal, mas também vai ter algumas críticas por trás disso e também vai mostrar uma relação da época com a atualidade, em que ainda algumas coisas não eram bem vistas e existiam alguns problemas. O machismo era muito grande ainda naquela época e também outras coisas que aconteciam. Isso eu achei extremamente desenvolto. Lógico que a gente espera que alguns personagens vão ser bonzinhos e que vai ter algo diferente nisso tudo, mas infelizmente não é assim o que a gente espera que vai acontecer no final. Por isso, se você gosta desse tipo de livro, vai se preparando para um mistério bem grande e também para uma evolução muito grande na narrativa. Eu falo isso porque é o seguinte, a gente tem uma história narrada linearmente e a gente fica querendo saber mais. Tanto que o pai do personagem, ele tem uma doença que até então não se sabe curar, porém ele tem alguns momentos calmos nessa doença. Ou seja, ele vai conseguir falar um pouco mais com o filho dele, mas em alguns momentos ele atinge o ápice da loucura. E aí vem a questão que para mim permeou muito mais do que, na verdade, a história, que foi, será que o pai dele estar desse jeito por conta de que alguém fez isso para ele? Sim, eu acho que talvez esse livro vai ter uma continuação, tanto que eu acho extremamente importante a gente entender isso, mas é uma coisa que, assim, a gente tem que ficar nessa de, putz, o que será que pode acontecer? E isso, para mim, foi um ponto, assim, maravilhoso, principalmente para eu que gosto de um mistério bem feito. Então, a gente vai ficar nessa de, tipo, putz, será que vai ter mais? Será que não vai? Então, eu já deixo aí de recomendação para vocês que gostam de um mistério. Vai ter um romancezinho aqui e ali, mas o romance não é o foco desse livro, então eu já deixo aqui. É o mistério e também a história, porque ele vai envolver a história dita, realmente a história. Então a gente vai entender um pouquinho mais desse lado e, claro, que isso daqui é um livro fictício, né? Então é tudo obra do autor e eu já deixo aqui a recomendação para vocês, já que eu gostei bastante do livro. Para mim, o livro levou 4 estrelas e meia. A escrita é bem fluida. Eu posso dizer que eu demorei um pouquinho, mas na verdade eu comecei a demorar para ler, mas não porque o livro é ruim em si, não nada disso. É porque eu realmente estava sem tempo, mas eu gostei demais da narrativa e eu acho que vale a pena para quem gosta de um mistério bem desenvolvido e que também tem aquele gostinho de quero mais. Porque eu falo, o final, para mim, tem pontos importantíssimos para continuações, tá? Então, é isso.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para receber nossos próximos conteúdos. Nos vemos em uma próxima resenha. E desculpem eu sumir isso, já que, enfim, né? Preciso trazer mais conteúdos para vocês. Nos vemos na próxima. Beijinhos e tchau, tchau.